Olá pessoal, meu nome é Sandro Cosso, aluno do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Sustentabilidade da PUC Campinas. Estou participando do segundo Sustentar e quinto IPS e vou apresentar o artigo completo, cujo título é O Marco Regulatório do Saneamento no Brasil, breve discussão sobre as implicações éticas acerca da sustentabilidade e segurança hídrica, dentro da temática Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável. Esse trabalho foi elaborado em conjunto com os seguintes colegas: Fernando Zanata, Gabriel Meirelles, Jaqueline Mendes, Paulo Amaral e o professor doutor Duarcides Ferreira Mariosa. A título de introdução, apenas algumas observações. O Consenso de Washington legitimou a ideologia do Estado mínimo, mudando consideravelmente o aspecto do desenvolvimento econômico de diversos países. O Brasil, por sua vez, realizou algumas privatizações de serviços públicos, oferecendo para a sociedade marcos regulatórios e agências reguladoras, que tinham a atribuição de fiscalizar esses serviços. Marcos regulatórios que conceitualmente são normas específicas, leis e diretrizes que contêm regras de entrada, saída e de conteúdo tarifário, para um conjunto de bens e serviços oferecidos à população de maneira monopolística e sob a concessão do Estado. Nesse sentido, então, em 15 de julho de 2020, publicou-se no Brasil a Lei 14.026, que versa sobre o setor do saneamento no país. Um processo legislativo que deu-se início num governo de esquerda, culminando aí a sua aprovação em um governo neoliberal, marcado por profundas defesas do Estado mínimo. Nesse sentido, então, o trabalho que nós realizamos pretendeu refletir criticamente sobre as implicações éticas acerca da sustentabilidade e segurança hídrica contidas nas diretrizes que orientaram a redação do marco regulatório do saneamento no país, por conta da necessidade de análise quanto a esse bem essencial que é a água, que é um recurso não apenas para a manutenção da vida, mas para a subsistência da nossa espécie. Eles são finitos e em muitas áreas a água está se tornando cada vez mais escassa. Essa escassez, por sua vez, e aliada aos usos concorrentes da água, criou-se escolhas complexas sobre como os recursos hídricos devem ser alocados. E essas escolhas ao nível do gerenciamento de recursos escassos implica em estabelecer critérios para a inclusão e exclusão do acesso à água. Como fazer isso? Quem deve ter acesso a esse bem essencial à vida? Dentro do processo de universalização, é uma temática extremamente importante. É um problema de natureza ética que merece a nossa reflexão. O objetivo do trabalho foi apresentar à reflexão os elementos valorativos contidos no Marco Regulatório do Saneamento, previsto na Lei 14.026/2020, para, a partir daí, reconhecer e derivar seus fundamentos e prováveis consequências éticas. O método de estudo aplicado ao nosso artigo caracterizou-se como exploratório de natureza qualitativa, pois temos como base a análise textual da documentação bibliográfica, onde nós pudemos explorar as variáveis subjetivas existentes neles. A discussão teórica do nosso artigo foi dividida em alguns aspectos da gestão hídrica. No tocante à sustentabilidade e segurança hídrica, nós podemos dizer que a água é um recurso natural escasso e o desafio da segurança hídrica é global e vem crescendo a cada dia que passa. Por conta do contingente populacional que tem aumentado, aumenta-se, portanto, a demanda por água e aumenta a necessidade de políticas públicas que garantam o acesso à água para todos. Portanto, a sua importância é crucial para todas as atividades sociais, econômicas e também ambientais, e o seu fornecimento é condição indispensável para toda a vida no planeta. Por isso que desde 2000 se fala sobre segurança hídrica, e a Declaração Ministerial do Fórum Mundial da Água deixa claro sobre os caminhos a serem seguidos para atingirmos níveis melhores de segurança de acesso à água. A própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico também estabelece algumas diretrizes que ajudam nos planos para o desenvolvimento de segurança hídrica em diversos aspectos da vida humana. Dessa forma, então, não podemos deixar de falar de regulação e os marcos regulatórios, que são experiências significativas no processo de desenvolvimento das sociedades. Elas são ferramentas políticas e econômicas que ajudam e corroboram em diversas áreas de controle da ação antrópica,
cujos serviços, produtos e bens essenciais estão ligados ao abastecimento do Estado. Portanto, o Estado tem essa função reguladora e a regulação tem que trazer o bem-estar do consumidor, a melhoria da sua eficiência locativa, distributiva e também produtiva. E o aumento dessa eficiência deve vir desses investimentos para que impulsione o crescimento econômico em diversos aspectos, em diversos âmbitos. Nesse sentido, então, vemos as responsabilidades estatais e também privadas no processo de oferecimento de serviços de água e saneamento à população. No tocante às responsabilidades estatais, nós vemos que as políticas de privatização dos serviços de água e saneamento na América Latina têm sido olhada como uma solução técnica desprovida de conteúdo político para a solução de problemas crônicos que caracterizam esse setor em diversos países. O Brasil, através de dispositivos legais reguladores de acesso e fornecimento desse serviço, eles realizam diversas e constantes atualizações, só que sempre alinhadas às diretrizes ideológicas dos governos vigentes. O artigo apresentou um histórico de fatos relevantes que traz aí a discussão sobre o processo de estruturação de saneamento básico no solo brasileiro. No tocante à iniciativa privada, que tem como foco a obtenção de lucros, a potencialização desse lucro, e, por outro lado, a estrutura de oferecimento de saneamento básico é um mercado monopolista e de longo prazo, ele não vai focar necessariamente na melhoria e bem-estar da população. Por isso que entra o Estado fazendo a regulação e fiscalizando esses serviços. A população menos favorecida, ela pode ser diretamente beneficiada pela privatização dos serviços de água e saneamento, desde que haja por trás uma estrutura forte governamental fazendo todo o processo de regulação. Dados do Banco Mundial mostram que 93% dos serviços de água e saneamento em cidades ao redor do planeta são providos por empresas dos serviços públicos. No Brasil, essa dimensão chega a 96,4% dos 5.570 municípios brasileiros que detêm esse serviço de oferecimento de água e saneamento básico. Então, é um escopo grande de análise e reflexão. Apresentamos também no artigo uma análise do marco regulatório à luz da ODS 6, em que tivemos a oportunidade de ver algumas contradições em relação à forma que foi composto determinados itens do marco, porque muitos deles que tratam da universalização, ele está atrelado às questões econômicas. E nós sabemos da privatização que busca o lucro, mas, por outro lado, existe uma necessidade de olharmos de maneira crítica esse processo para que a gente entenda que a universalização é para todos e não apenas para uma camada da sociedade brasileira. Da forma que a água, sendo um bem essencial, conforme está na Agenda 2030, está no centro do desenvolvimento sustentável das sociedades e das suas três dimensões, ambiental, econômica e social. Por quê? Porque os recursos hídricos, bem como os serviços a eles associados, ele está atrelado à erradicação da pobreza, do crescimento econômico e da sustentabilidade ambiental. E nesse sentido, portanto, para trilhar esses caminhos que nos levem a essa realização objetiva, como está ali elencado no ODS 6, nós vemos que essas contradições precisam ser analisadas de maneira criteriosa, da forma que Friedman, Schaas e Sen nos explica que na esteira da universalização dos serviços de água e saneamento há algo contraditório, ou seja, o perigo da exclusão tão presente nos atuais modelos neoliberais. Nós acabamos criando políticas excludentes, fazendo com que os mais necessitados não tenham acesso a um bem tão essencial que é a água e o fornecimento de saneamento básico, essencial às suas liberdades substantivas e à sua promoção de desenvolvimento. Nesse sentido, então, para encerrarmos a nossa apresentação, nós gostaríamos de reforçar alguns pontos. Que estabelecer políticas públicas bem estruturadas é uma das maneiras mais eficientes de dar acesso aos recursos hídricos para todos, universalizando esse processo. E que ao analisar a mudança no marco regulatório no Brasil em consonância com a ODS 6, nós percebemos um distanciamento metodológico, técnico e ético que irão desfavorecer as classes sociais mais frágeis ao acesso à água, tornando ainda mais vulneráveis. A água potável de qualidade é um bem essencial à vida e deve ser um direito
universal. Estas buscas devem ser constantes, através de políticas públicas que garantam o acesso universalizado à água potável de qualidade e à estrutura de serviços de saneamento para todos, sem distinção de classe social. Esta aqui é a nossa bibliografia que foi utilizada para esta apresentação e que faz parte da bibliografia utilizada em nosso artigo. Nossa gratidão pelo interesse no nosso tema e estamos à disposição para o que for necessário em termos de dúvida e contribuições.